curva de demanda. Esse é um conceito muito comum em economia, onde você tanto vê em livros introdutórios, quanto em questões mais sofisticadas de economia, no sentido do dia a dia ou de mercado. Vamos considerar o seguinte. Eu tenho essa situação, eu tenho um gráfico onde eu tenho aqui, ó, quantidade, e aqui eu tenho preço. Nesse caso, o consumidor, ele tem como referência aqui, ó, o preço, por exemplo, nessa primeira condição que eu estou colocando para vocês. Como o preço é uma condição significativa, eu estou dizendo que quando o preço é alto, a quantidade é baixa, tá bom? Quando eu tenho uma redução de preço, e aí aqui o preço é baixo, a quantidade é alta. Ou seja, preço baixo e aqui uma quantidade alta. Deixa eu complementar aqui para você de uma maneira mais adequada. Preço alto, preço baixo e tem essa variação. Então, quando eu olho aqui o gráfico da curva de demanda, ele passa a ter esse comportamento. Então, esse gráfico aqui, ó, essa curva de demanda, tá bom? Evidente que está num modelo bem simples, ele está me mostrando o seguinte, os consumidores que identificam que os preços são altos na economia para um determinado produto ou serviço, acabam levando menor quantidade. Quando eu tenho uma redução de preço, eles acabam levando uma quantidade mais significativa. Alguns fatores interferem na curva de demanda. Que fatores são esses? Vamos pensar aqui em alguns. Então, tenho novamente aqui o gráfico, onde eu tenho quantidade, aqui é zero e aqui é o preço. Quanto menor o meu poder de compra, por exemplo, mais próximo de zero é a minha curva de demanda. Então eu teria uma condição desse tipo aqui, ó. Só que, tendo um poder de compra mais elevado, eu consigo sair de uma condição de demanda aqui, ó, demanda 1, para demanda 2. O que foi o grande fato aqui gerador dessa mudança? O que gerou essa mudança? O fato de eu ter um poder de compra maior. Então, ó, poder de compra interfere na curva de demanda. Alguns outros fatores também interferem nessa curva de demanda. Nesse caso aqui eu estou colocando um deslocamento positivo, ou seja, eu estou cada vez mais me distanciando de zero, onde daqui para cá a minha renda aumentou, por exemplo. Mas eu poderia ter uma situação inversa, que seria o seguinte, ó. Vamos pensar. Eu tenho uma situação que seria assim, ó. Eu tenho o consumo de um bem ou um serviço, tá? Vamos pensar no consumo de um serviço. No passado, era muito comum você ter um consumo pelo serviço do orelhão, como é chamado aqui no Rio de Janeiro. Orelhão era aquele telefone fixo que ficava na rua à disposição quando você precisava. Com a entrada, com a popularização do telefone celular, principalmente o celular pré-pago, houve uma redução pela procura do orelhão. Por quê? Porque a maior parte da população brasileira hoje tem acesso à telefonia móvel, ou seja, eu não preciso mais o quê? Ter uma demanda tão significativa assim por orelhão. Então, ele cada vez mais se aproxima de zero a procura por esse serviço que eu estou colocando aqui para vocês. Então, o que fica de final associado a esse conceito é a curva de demanda representa a relação entre preço e quantidade que o consumidor está disposto a pagar. E eu tenho que, de alguma maneira, identificar isso na economia para que eu possa ter um comportamento como pessoa física, como empresa ou mesmo como governo associado a esse comportamento aqui, onde eu estou dando como exemplo um orelhão, mas poderia ser qualquer outro tipo de serviço ou de bem que você se defronta na economia. Isso é economia para você de uma forma bem simples e direta.